Olá, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, a última terça-feira do ano de palestra e de reflexões aqui do Centro Ultraterrena. Voltamos ano que vem, com toda certeza. Só não sei se vai continuar a ser virtual, se a gente vai voltar a fazer presencial. Enfim, mas desde já eu sou muito grata por nós não termos deixado de fazer, as palestras e por ter tido a oportunidade também de alguma forma compartilhar algumas das minhas reflexões e alguns estudos que a gente sempre faz e tem feito aí no centro. Então, muito obrigada a todos que vêm nos ouvindo, as pessoas que às vezes não conseguem assistir as palestras no início, no momento que é postado, vocês também, como o Lau falou na última palestra, vocês podem sempre buscar pelo site, pelo YouTube, Centro Ultraterrena, lá vai estar todas as palestras e reflexões. E é isso, vamos aqui então para nossa reflexão da noite. Antes de começar, eu queria fazer uma abertura, vamos fazer uma abertura mais de agradecimento mesmo, pedindo aí a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores que nos assistem e nos guiam nessa caminhada evolutiva. Estou aqui para agradecer por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos pela oportunidade desse estudo. Agradecemos pela saúde, pelo amor que existe dentro dos nossos corações. Agradecemos pela vida. E assim, com esse sentimento de gratidão, de amor, vamos começando as reflexões e ao tema da noite. Que assim seja. Bom, gente, eu trouxe o tema espiritualidade, essa nossa conexão com a espiritualidade. E eu acredito que esse ano, de alguma forma, tenha sido um ano onde nós fomos obrigados a pensar mais nessa espiritualidade como um todo. Diante de toda essa pandemia, de tantas preocupações, de tudo que a gente viveu e ainda vive, a importância de buscar mesmo uma força maior, assim, respostas, um conforto, enfim, para tudo que está acontecendo. E eu acho que essa conexão com o espiritual, com o divino, com a força maior mesmo que nós temos dentro de nós, é o que nos possibilita um melhor entendimento sobre o todo, sobre a vida. E se alguém nessa pandemia não parou em nenhum momento para buscar essa conexão, não respirou fundo, eu sugiro que o faça, porque sem dúvida essa pessoa está precisando. Então vamos adiante aí para ver o que a gente tem para dizer. Nesse slide a gente vai falar sobre a definição da espiritualidade. E aqui diz assim: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Ou seja, é a busca por algo maior, é o nosso desejo de evoluir, é fortalecer as nossas atitudes no bem e viver na presença do divino, de Deus. Quando eu falo Deus, eu tô falando de uma força maior, mesmo para as pessoas que às vezes não acreditam em Deus ou tenham outras crenças,
Eu acho que a espiritualidade ela vai muito além da religião, que é o que a gente vai falar também um pouco mais para frente. Então, falar sobre a espiritualidade é a gente realmente mergulhar numa conversa que ela vai muito além de um mundo concreto e material, né? São coisas que a gente muitas vezes só consegue sentir e é difícil que a gente descreva. Então, acho que esse é um pouco o caminho aí. Vamos a seguir. Evoluir como ser humano espiritualmente é como construir uma casa, se faz de tijolo em tijolo. E isso eu acho que é uma coisa que eu pontuo muito, né? Às vezes a gente quer do dia para a noite virar anjo, né? Não é dessa forma que vai acontecer. Essas mudanças, essa evolução que a gente busca mesmo, individual, de cada um, ela é um processo. É um processo onde todos os dias a gente está buscando e está tentando fazer diferente, né? Fazer nosso melhor. Então, que a gente lembre-se sempre dessa construção que é dia a dia, é tijolo por tijolo. A gente não vai conseguir sair correndo de uma vez, né? É um passo de cada vez. E aqui continua, né? A espiritualidade é, sobretudo, um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino. Ela constrói o modo como compreendemos o mundo, as pessoas e Deus. É um ato que energiza nosso ser e nos faz evoluir. Nós já somos a espiritualidade, né? Assim, a gente espírito, nós somos espíritos encarnados nessa vida em busca de evolução, né? A cada encarnação nós estamos buscando esse progresso. Então, a gente é muito mais do que esse corpo físico, né? Do que a matéria. Nós somos espíritos eternos e a gente tem a cada reencarnação, né? A cada encarnação a oportunidade de progredir. E essa é a nossa missão. Eu acho que é esse progresso. Então, esse aí é o caminho. Vamos a seguir. A reflexão da espiritualidade é o primeiro passo para encontrar o seu próprio lugar no mundo. É entender quais valores são importantes para a sua vida e com os quais você mais se identifica. São eles quem vão determinar as virtudes e atitudes que poderá praticar no dia a dia. E então essa conexão com a espiritualidade é a gente se perguntar, né? Ou seja, quantas vezes por dia você para observar suas atitudes e ver se elas realmente estão ressoando com o que você deseja viver? Porque a gente vai vivendo no automático, né? Muitas vezes tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas, agindo naquele impulso de sempre. E às vezes a gente quer resultados diferentes. Então, que a gente possa se observar, né? Esse é o autoconhecimento, é a gente conseguir entender e saber se o que a gente está fazendo está em conexão ali para o que a gente deseja viver, né? Que papel é esse que a gente está fazendo na nossa vida que a gente está conseguindo essa evolução? Que a gente se observe e consiga enxergar onde que está isso. E que se a gente não enxergar onde está essa evolução, que a gente consiga saber por onde a gente possa começar, né? Por onde a gente vai. Vamos a seguir. Bom, falar de espiritualidade, não falar de gratidão é impossível. E aqui diz: você já parou para pensar quantas graças ocorreram e ocorrem todos os dias pelas mãos de Deus para que possamos seguir em frente com as nossas vidas? Agradecer pela vida e refletir sobretudo o que nos trouxe até aqui é uma forma de sair de um círculo vicioso e perigoso.
o de olhar apenas para aquilo que não temos. Exercitar a gratidão junto com Deus é uma forma de se aproximar dele e exercer a espiritualidade. Tem uma frase que eu já falei em outras palestras, que é exatamente isso. Quando a gente para de buscar o que a gente não tem e começa a observar o que a gente tem, a gente vai entender que a gente tem muito mais motivos para agradecer do que pedir. Então esse é o exercício da gratidão. É agradecer pelo simples despertar, acordar, respirar, ter um alimento, ter a sua família perto, sua família com saúde, ter o bom dia do seu filho, o abraço dos seus pais. Isso é gratidão. Né? Quantas pessoas hoje não estão, infelizmente, às vezes numa cama de hospital, estão lutando para viver e que gostariam muito de ter essa liberdade e de ter, às vezes, a vida que você tem. Então, que a gente possa exercitar essa gratidão cada vez mais, sabe? Pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa família, pela proteção, pelo ar que a gente respira, pelo céu, pela lua, por tudo. É conviver com esse sentimento mesmo. Até mesmo, às vezes, algumas coisas que nos acontecem, que às vezes não é exatamente da forma que gostaríamos, mas a gente precisa agradecer, porque às vezes hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Né? Quantos livramentos a gente não teve. Às vezes eu tenho esse costume de, quando eu me atraso para algum lugar, ou quando eu não consigo fazer alguma determinada coisa que eu gostaria de fazer, eu sempre penso assim, não era para ser feito. Eu perco um exemplo, eu vou pegar um ônibus e eu perco esse ônibus. Eu falo, eu acho que eu não deveria ir nesse ônibus mesmo. Então eu tô sempre buscando fazendo esse exercício mesmo de falar que tudo bem, né? Vamos seguir em frente. Vamos a seguir. Aqui ele fala do perdão. Recentemente eu também falei de uma palestra de perdão, daquele perdão que muitas vezes a gente não consegue fazer, aquele perdão do coração, né? A gente fala que perdoou, mas dentro da gente tem aquele ressentimento. E aqui, nesse slide, ele vai falar da prática do perdão. E ele fala o seguinte: certamente, uma das lições mais importantes deixadas por Jesus foi a sua fonte inesgotável de perdão. E nem sempre perdoar é tão fácil para nós, não é mesmo? Perdoar exige coragem e é um dos maiores atos possíveis de amor. Praticá-lo é uma grande oportunidade de engrandecer o espírito. Como mensagem deixada por Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o perdão é a prática mesmo, é a gente escolher perdoar o outro, nos perdoar, até porque nós somos seres imperfeitos e todos nós somos passíveis de erro. Então, que a gente possa cada vez mais praticar esse perdão, né? Deixar o nosso coração em paz acima de tudo, não achar que o perdão é de alguma forma, entre aspas, uma vingança, né? Tem muita gente que às vezes fala assim, eu não o perdoo porque ele não merece. Quem merece esse perdão somos nós. Nós é quem devemos tirar esse peso que às vezes nós vamos levando na vida por não perdoar o outro. Então, que a gente se liberte de uma vez e que a gente consiga praticar esse perdão. Vamos a seguir. Falando de espiritualidade também, é claro, a gente não tem como não falar das nossas orações. E aqui diz, desenvolver a espiritualidade e se conectar com o divino requer essencialmente oração. Ela nos ajuda a refletir sobre sobre a palavra de Deus, a permanecer como fiéis e a evoluir no desenvolvimento de nossas vidas. A oração, ela não precisa ser nada formal, ela realmente precisa vir
dos nossos corações, né? Com toda a sinceridade, porque Deus, o alto, ele escuta o que tem realmente dentro dos nossos corações, não é o que sai da nossa boca, é o que está na nossa alma, é o que está na nossa intenção. Então, que a gente consiga se abrir, que a gente fale, que a gente agradeça, que a gente peça, que a gente consiga ter esse hábito, né? Que a oração ela não venha somente em momentos em que a gente precisa, que ela venha sempre, que a gente tenha esse hábito de agradecer todos os dias e de pedir também, ok? Vamos adiante. Espiritualidade, como eu falei lá no começo também, a gente, muitas vezes, as pessoas confundem a religião, né? E as religiões, elas são caminhos, né? Que muitas vezes nos ajudam a nos conectarmos com a espiritualidade. Mas a gente também não pode achar que só na igreja, ou só no centro, ou no templo, ou enfim, em qualquer outro lugar que a gente vincule a religião, que a gente vai estar conectado. Por exemplo, nesse momento de pandemia, onde, né, muitos lugares fecharam, já praticamente todo mundo, igrejas, centros espíritas, a gente precisa estar ali firme, né, com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, porque às vezes, um exemplo, tem algumas pessoas que às vezes vão no centro e falam assim, aqui eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Realmente, desde que eu comecei na casa, eu pisei o pé e eu falei, aqui é o meu lugar. E lá realmente é um lugar de muita paz, muito amor, de uma energia, assim, incrível. E só que quando a gente fala que a gente se sente bem no centro, a gente precisa levar também essa paz para o nosso dia a dia, né? Para as nossas casas, para o nosso trabalho, porque nós espíritas, a gente sempre brinca, né? Uma coisa é você ser um espírita legal no centro, né? Fácil. Só que é no nosso dia a dia que a gente prova e que a gente aplica os ensinamentos que a gente aprende na vida, na nossa espiritualidade, com Deus, com os nossos estudos, com o mundo espiritual. Porque você ser um espírita do bem dentro da casa espírita é fácil, mas é no nosso dia a dia, no mundo em que a gente vive, né, nas nossas casas, no nosso trabalho, com os nossos amigos, que a gente vai aplicar também essa espiritualidade, né? Então a gente precisa refletir também sobre esse tema. E uma outra coisa importante para quem é espírita mais, ou mesmo para quem não é espírita, eu acho que no espiritismo, por exemplo, a gente acha que é bom sempre fazer o evangelho no lar. Esse evangelho ele é feito uma vez por semana, onde você põe uma água que ela vai ser fluidificada, né, pelos espíritos amigos e energizada, e você vai... Eu particularmente faço assim, né, eu faço uma prece de agradecimento e abro o evangelho e faço um estudo e a gente discute sobre o que foi falado no capítulo. E isso é bom para todo mundo, né? Se você, mesmo que você não seja espírita, se você é espírita também pode ser, pega o evangelho e faça, mas se você tem algum livro que te deixe conectado com a sua espiritualidade ou algum estudo que você goste, você pode fazer isso uma vez por semana, sabe? Pedir boas energias para sua casa, pedir sabedoria, né? Mais amor, vibrar pelo nosso mundo, por tudo que está acontecendo. Então você pode fazer isso também uma vez por semana, né? Pelo menos uma vez por semana. O que é 15 minutos do nosso dia? Então eu acho que é isso, é a gente realmente parar e tentar essa conexão, minimamente que seja uma vez por dia, não estou falando do evangelho, né? O evangelho é uma vez por semana, mas essa conexão mesmo da gente acalmar nossa mente, acalmar nosso coração e se conectar com Deus, né? Com a espiritualidade. Isso faz bem pra gente. É como se fosse uma meditação. Eu tento às vezes meditar particularmente, mas eu não
Não sei se eu consigo meditar, mas só de eu parar, acalmar, parece que eu me renovo, né? Vamos a seguir. Esse trecho é um texto de Mahatma Gandhi que eu achei que tem a ver com o que a gente está falando, então eu coloquei aqui nos slides, eu vou ler para vocês. E o texto diz, eu acredito que vocês devam conhecer, mas a gente reforça, né? Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. E mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Então, aqui também fica uma reflexão sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, que eu acho que vai ser exatamente o que a gente planta, a gente colhe. Então, que a gente possa plantar o bem e não se preocupar, né, com o que vai vir um pouco mais para frente. Isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais observar. Então, assim, gente, o que eu desejo pra gente para o começo do ano que vem, para o fim desse ano, é que realmente a gente consiga refletir sobre um todo, né? Que a gente tenha um começo de ano, um final de ano próspero, né? Cheio de amor, de esperança, de fé, que a gente possa cada um buscar a nossa evolução individual e intransferível, e que todos os dias, com pequenos passos, a gente consiga seguir no caminho dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E é claro que Deus nos acompanhe sempre. E para finalizar, indo aqui para o próximo slide, eu estou lendo um livro da Marta Medeiros e eu achei também pertinente colocar aqui nos slides, porque é um trecho que ela fala da morte. E eu acho que cabe a gente também a observar se a gente não está reclamando mais do que de fato agradecendo. E eu vou ler aqui ele para vocês. A Marta Medeiros fala assim no trecho do livro: morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes mesmo de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. Então esse texto eu achei primeiro, Marta Medeiros maravilhosa, mas de uma reflexão de realmente a gente entender que a vida é muito mais do que só respirar. A gente precisa ir atrás, a gente precisa viver, arregaçar as mangas, ir atrás dos nossos sonhos, parar de terceirizar a responsabilidade da nossa vida, que a gente possa realmente trazer para nós a responsabilidade e a autonomia, né, do que a gente quer viver. Então, que a gente consiga parar de reclamar tanto e aproveitar mais essa nossa existência e essa oportunidade que a gente tem nesse momento de sermos melhores. Aqui eu finalizo. No próximo slide é só a bibliografia
Muito dessa palestra eu peguei no site marista.org.br. Eu também peguei de um livro algumas coisas, que é As Coisas que Você Vê Quando Desacelera, e esse último, que é o da Marta Medeiros, O Meu Melhor. E aqui eu finalizo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um final de ano maravilhoso com seus familiares, com muito amor, muita fé, esperança, e que ano que vem a gente tenha um ano de muitas realizações. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande.